Eu tenho dois irmãos, o Edson, que é 5 anos mais novo que eu, e o Leandro, que é 3 anos mais velho que eu. E quando eu tava mocinha, eu tinha lá para os meus 13, 14, 15 anos, eu morria de raiva do Leandro. Porque toda amiga que eu levava em casa, ele ficava dando em cima, sabe? Ele não podia ver uma amiga nova que ele tava ali, marcando presença, em cima, rodeando, assediando a menina. Era muito chato. Ele fazia isso de uma forma chata, porque tipo assim, se ele fizesse isso na moral, ai tá, deu uma cantadinha ali, a menina não quis, ele não insistiu mais, mas não, ele ficava em cima, sabe? Aquela chatice. Tinha umas que até gostava, porque assim, eu não vou negar que o meu irmão ele sempre foi muito bonito, só que isso também não justifica, né? Agora tinha outras que não pisava na minha casa mais, que falava assim, não, seu irmão é muito chato, o seu irmão ele é invasivo, quando a gente vai na sua casa, ele não dá espaço, fica forçando aquela situação chata. Eu já cheguei a perder a amiga por causa do meu irmão. E sim, eu reclamava com a minha mãe, mas sabe o que ela fazia? Ela defendia o meu irmão com o maior papo machista desse mundo. Ela falava assim, não, meu filho tá certo, meu filho é homem, tem 18 anos, tá na idade mesmo de passar o rodo, de pegar geral, de marcar presença. Ele viu a menina bonitinha, ele tem que dar em cima mesmo. Gente, eu não sei se eu tinha mais raiva do meu irmão com aquele fogo no facho dele, que não podia ver um rabo de saia, ou se eu tinha raiva da minha mãe, que defendia ele com aquele papo machista e baixo. Eu sei que um dia, né, foi uma amiga minha na minha casa para poder fazer um trabalho. E nisso ela levou com ela uma irmã dela que eu não conhecia. Nessa época, a gente tinha 15 anos e essa irmã dela só tinha 13. Só que essa menina, que era mais nova do que nós duas, ela era bem mais alta e bem mais corpuda. A menina tinha 13 anos e já parecia um mulherão, sabe? Seios fartos, muito bonita. Só que o que ela tinha de bonita, tinha de pra frente também. A menina era mais pra frente que bigode de barata. Quando ela viu meu irmão, ela ficou louca, me enchendo o saco pra eu falar pro meu irmão que ela tava afim dele. Gente, olha que menina sem noção. Meu irmão já tinha 18 anos, ela só tinha 13. Da onde que eu ia fazer uma coisa dessa? Eu tinha noção que isso era errado, um cara de 18 anos com uma menina de 13. Mas ela não parava. E aquele assanhamento, e seduzia meu irmão. Olha, perdão pela palavra, porque pode até ser que ela assista esse vídeo, mas a menina, ela tava com tanto fogo que ela faltou tirar a roupa na minha casa para chamar a atenção do meu irmão. Até que teve um momento que o meu irmão percebeu que ela tava dando em cima dele. E o meu irmão, que já era pra frente, já era sem vergonha também, percebendo que uma menina maravilhosa daquela tava dando mole pra ele caiu. Chegou junto, já começou a chavecar a menina e passou o braço no pescoço e vem cá, meu bem, meu amor. Só que até então, eu não achei que fosse necessário eu chegar nele e falar assim, olha, Leandro, toma cuidado, ela só tem 13 anos. Por quê? Eu achei que essa menina ia embora da minha casa aquele dia e a gente não fosse ver mais, que o meu irmão não teria contato com ela mais. Pensei, ela vai embora, acabou, né? Eu não preciso me preocupar. E eu nem percebi que naquele dia na minha casa eles trocaram telefones. Gente, eles fizeram isso debaixo do meu nariz e eu não vi. Pra você ver o tanto que a menina era terrível, sabe? E aí tá, elas foram embora, eu não vi mais essa menina, ela não frequentou a minha casa, porque assim, até a irmã dela, que era minha amiga, ela não era de frequentar a minha casa. A gente era mais amiga assim, lá no colégio, sabe? Colega de escola. Passou os meses, eu continuei amiga dela, ela nunca me falou nada a respeito da irmã dela, o meu irmão também nunca tocou no assunto daquela menina, então nem passou pela minha cabeça que os dois estivessem tendo contato. Não, eu esqueci, sabe? Quando você apaga uma pessoa da cabeça. Até que um dia, a minha amiga me mandou mensagem perguntando se os meus pais estavam em casa. E eu estranhei, porque ela não era amiga dos meus pais. Ela mal falou uma vez com os meus pais. Respondi que sim, perguntei por quê, né?
Só que ela não respondeu e ficou off, tipo, saiu da internet. E aí nisso passou uns minutos sem ela me responder, sem ela ficar online, até que a nossa campainha toca. Nisso meu pai que foi lá atender, eu tava no quarto. E aí eu tava no meu quarto bem de boa, começo a escutar um monte de confusão, como se fosse várias pessoas brigando, sabe? E a voz de um homem falando, e a voz de uma menina chorando, e eu, gente, que confusão é essa? Eu levantei e saí pra ver o que tava acontecendo. Quando eu saio lá fora, tá a minha amiga e toda a família dela lá. Tá ela, a irmã dela chorando, o pai dela muito bravo, nervoso, e a mãe dela desesperada também, tipo assim, com ar de preocupada. E eu saí lá e o pai dela tava ameaçando meu pai, muito nervoso, falando um monte de desaforo pro meu pai, que o meu irmão era sem vergonha, que o meu irmão tinha que ir preso, que ele ia chamar a polícia, e isso ele com o celular na mão, ameaçando que ia chamar a polícia. E eu sem entender nadinha. Até que num certo momento, a minha mãe conseguiu conversar, conseguiu fazer os ânimos dar uma baixada ali e chamou eles pra dentro pra todo mundo conseguir conversar direito, né? Conversar como adultos, porque ali ninguém entendia nada com nada. E foi quando eu entendi o que aquele homem tanto estava tentando dizer. A filha dele, de 13 anos, estava grávida do meu irmão. Gente, eu fiquei em choque, porque como eu falei, eu nunca imaginei que ela e o meu irmão, que eles tivessem contato, muito menos que eles estivessem ficando. E nisso o pai dela queria por tudo prestar queixa contra o meu irmão, porque assim, mesmo ela falando que ela que quis, porque o tempo todo ela tava chorando, desesperada, falando pro pai dela, pai, foi eu que quis, não faz isso, eu que quis ficar com ele, eu gosto dele. A gente sabe que se a menina tiver 13 anos e o cara for maior de idade, mesmo se ela falar que quis, é crime. Se o pai dela prestasse queixa, corria risco sim do meu irmão ser preso. Então, a minha mãe ficou apavorada. Pelo amor de Deus, não presta queixa do meu filho, não leva o meu filho para cadeia, eu prometo que ele vai arcar com as consequências, ele vai arcar com a responsabilidade dele, a gente também vai ajudar, a gente vai fazer o que for possível, mas não leva o meu filho para cadeia. E aí o pai dela falou assim, então tá bom, vamos fazer o seguinte, eu não presto queixa do seu filho desde que ele case com a minha filha, porque eu prefiro 1000 vezes que a minha filha com 13 anos seja casada do que a minha filha com 13 anos grávida e solteira. E o meu irmão, na hora do medo, do desespero, porque ele tava morrendo de medo de ser preso, ele topou, ele falou, não, tudo bem, eu caso sim com ela. E aí eles conversaram, se entenderam lá e os dois casaram, juntaram os trapinhos. Nisso ela foi morar na nossa casa, claro, né? Porque, gente, o meu irmão com 18 anos, ele trabalhava sim, mas ele não tinha um pingo de responsabilidade. Ele não tinha condições de alugar uma casa, mobiliar uma casa, não. Eles tiveram que ficar morando na nossa casa. E pensa um casamento falido que foi aquele, nunca deu certo e não tinha como dar certo. Eles casaram obrigados à força. A menina, ela dizia que gostava do meu irmão, mas eu acho que era só falta de juízo dela, porque os dois nunca combinaram, brigaram horrores. Quando a minha sobrinha nasceu, nossa, minha mãe sofreu demais, porque os dois brigavam e a menina saía com a minha sobrinha à noite, sozinha, a minha mãe ficava desesperada e, nossa, era uma confusão danada, até que por fim se separaram, não deu certo. Hoje, a minha sobrinha, filha deles, tá com 15 anos, cada um tem a sua família, a mãe dela casou de novo, o meu irmão casou de novo. Graças a Deus, a gente convive, sabe? Todo mundo muito bem, tanto com a mãe da minha sobrinha, quanto com a minha sobrinha também. A minha sobrinha, ela tá sempre com a gente, com o meu irmão, com a minha mãe, comigo aqui em casa, porque eu amo a minha sobrinha. Só que eu quis contar a história do meu irmão para servir de lição para essas mães aí machistas, porque eu sei que assim como a minha mãe, tem muitas mães machistas que acham porque o filho é homem, tem que incentivar, ele tem que pegar mesmo, ele tem que passar o rodo geral mesmo. Gente, quantas vezes eu ouvi a minha mãe falar uma coisa que, olha, eu acho nojenta. Prendam as suas éguas, porque o meu cavalo tá solto no pasto. Quantas vezes eu escutei ela falar isso? E depois, a que mais sofreu foi ela.
Primeiro sofreu com medo do meu irmão ser preso e depois sofreu no casamento, porque é ela que ficava, sabe, tentando apaziguar, tentando ir atrás da menina, tentando ajudar os dois. Então eu tenho certeza que a minha mãe aprendeu a lição. Por isso eu quis deixar de lição. Você que é mãe, que é machista, ensinem seus filhos a respeitar acima de qualquer coisa. Seja ele mulher, seja ele homem, ensinem ele a respeitar acima de tudo. Não queiram para o filho dos outros aquilo que você não desejam que façam com o seu. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, a história de hoje foi babado e confusão, hein? E que confusão! Hoje eu não vou dar a minha opinião, às vezes eu gosto de fazer isso. Hoje eu quero saber a opinião de vocês, a opinião de vocês a respeito da postura dessa mãe que criou esse rapaz, da postura desse pai da menina que ficou grávida. Deixa aqui nos comentários que eu quero ler um por um. Deixa também o seu joinha que ajuda demais no crescimento do canal. Se inscreva, ative o sininho de notificação, porque assim toda vez que eu postar história nova o YouTube vai te notificar. Me siga no Instagram, é esse que tá passando na sua telinha. Lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar a sua história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer ou nesse canal ou no outro, é nesse e-mail que está aparecendo aqui na sua telinha. Lembrando que os nossos canais é interpretação de histórias de vida, não é conto adulto nem nada do tipo, e as histórias que eu interpreto são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícias sim. Eu sempre gosto de lembrar porque a minha intenção não é enganar ninguém, é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição no final do vídeo, tá certo? E é isso, um beijão, fiquem com Deus, fiquem em paz, até os próximos, tchau!